Olá turma, como vai? A demografia, ela vem sendo um trabalho de estudo há muito tempo. Observamos um crescimento significativo da população da Revolução Industrial para cá. Mas a grande questão é, quais são os impactos que essa revolução trouxe para a sociedade? Como nós podemos medir? Quais são os índices analisados? E como essa área do conhecimento pode contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população? O que é o crescimento vegetativo? Bom, o crescimento vegetativo é um cálculo que você pega o número de nascidos e subtrai do número de óbitos. Com esse cálculo saberemos se nós teremos um maior número de pessoas ou um menor número de pessoas. No entanto, o crescimento vegetativo tem outras aplicações. Ele serve como um norte. Ele nos dá um horizonte para sabermos como anda caminhando a nossa sociedade. Vejamos um exemplo. Se um país ele tem um número de nascimento muito maior do que o de falecimento, nós vamos ter nesse país uma série de problemas ocasionados pela superpopulação. Os problemas que são ocasionados pela superpopulação vão desde a questão do Estado conseguir manter o seu papel junto à sociedade e pode ocasionar uma baixa remuneração nas questões salariais devido à grande quantidade de mão de obra, por exemplo. No caso contrário, quando nós temos um número de nascimentos menor do que o número de óbitos, então você vai ter uma redução populacional. Essa redução populacional ela acabará trazendo uma complicação futura nesse país, principalmente uma complicação voltada à previdência social. Então observem que não é interessante nem que um país tenha um grande crescimento vegetativo ou que ele tenha um elevado decrescimento vegetativo. Mas para a nossa prova, como que nós podemos nos organizar, como nós podemos nos orientar nesse sentido? Bem, a primeira observação que vocês têm que ter em mente: boa parte desses estudos ocorrem após a Revolução Industrial. Sendo assim, o crescimento vegetativo ele começa a somar após este momento. A Revolução Industrial ela trouxe um grande número de pessoas para a cidade. Essas pessoas que antes ficavam com uma distância geográfica muito grande, agora estão muito próximos, e isso repercute no maior número de casais. Este maior número de casais começa a ter a mesma quantidade de filhos que tinham antes. Percebam que antes da Revolução Industrial, as pessoas tinham um grande número de filhos. E elas tinham um grande número de filhos por uma questão bastante lógica. A dificuldade ou a impossibilidade de você evitar filhos. Não existiam os chamados contraceptivos. Quando vem para a cidade, é mantida essa característica. Só que se antes eu tinha 2 casais, agora eu tenho 20 casais. Agora imaginem vocês, 2 casais tendo 10 filhos, nós temos 20 pessoas a mais na sociedade. 200 casais tendo 10 filhos, nós vamos ter um volume muito maior de pessoas na sociedade. E isso começa a ocorrer em efeito cascata. Então as pessoas vão se multiplicando, as cidades elas vão crescendo. Nesse ponto de vista, o crescimento vegetativo vai nos instrumentalizar na condição de entendermos de onde vem esse crescimento, o que fazer para podermos equacionar esse crescimento com a qualidade de vida. Para auxiliar nesses destaques, nesses índices, nós temos a taxa de natalidade. O nome já está dizendo, ele está referente ao número de nascimentos. A de mortalidade, que é o de óbitos. É bom chamar a atenção que estudar as taxas de mortalidade deve ter um cuidado muito especial. Estamos morrendo de quê? Estamos morrendo de algum tipo de doença? Estamos morrendo de acidentes? Estamos morrendo por consequência da violência social? O conhecimento sobre o que leva a sociedade
a estar perdendo seus membros é um fator preponderante para a organização da mesma. A taxa de fecundidade, ela é um índice que trata do número de mulheres férteis pelo número de mulheres grávidas. O que nos chama a atenção é que a redução da taxa de fecundidade, ou seja, o número de mulheres grávidas menor, o número proporcional de mulheres grávidas menor, não significa uma redução imediata na população. Isso porque, quando você tem uma redução populacional, essa redução ela vem vagarosamente, ela não vem de forma acelerada. Logo, reduzir as taxas de fecundidade hoje não significa que essas taxas serão reduzidas e serão perceptíveis amanhã, ou daqui a 5 anos, ou daqui a 10 anos. Imaginem vocês uma família onde o casal teve 8 filhos. Desses 8 filhos, cada um teve uma média de 3 filhos. Já temos aí 24 novos membros da família. Esses novos 24 membros passam a ter uma média de 2 filhos, subiu para 48. Depois, os seus vão ter média de 1 filho, bom, 96. Observem que, apesar de eu estar diminuindo o número de filhos por casal, o número de filhos por mulher, eu tenho ainda um crescimento no número geral de pessoas, número geral de filhos. Então a família está aumentando. É claro que vai chegar um momento em que ela estabiliza e que ela vai começar a decrescer. Mas essa que é a grande questão da análise da taxa de fecundidade. A taxa de fecundidade ela é reduzida hoje, mas você só consegue observar a redução populacional com o tempo. A outra taxa, e que devemos ter muita atenção, é a chamada taxa de mortalidade infantil. A taxa de mortalidade infantil ela vai do 0 ao 1º ano de vida. Logo, se você tem 1 ano e 1 mês e você veio a morrer, você não vai estar cadastrado na taxa de mortalidade infantil, a expectativa de vida. Agora, se tem cerca de 9 meses, 8 meses, 11 meses, vai ser mortalidade infantil. A mortalidade infantil, ela é um índice importante e deve ser estudado com muita cautela, com muito cuidado pelos nossos governos. As crianças, quando estão neste período, nessa idade, têm uma vulnerabilidade muito grande a doenças. Daí a importância da vacinação. Daí a importância do governo estar ofertando as vacinas nos postos de saúde. Daí a importância de nós termos médicos pediatras acompanhando as crianças, mas também acompanhando as mães. A mortalidade infantil não está ligada só à criança. A mãe precisa ser cuidada, a mãe precisa ser tratada, porque a mãe ela sofre um desgaste muito grande durante o período gestacional e também durante o período em que está amamentando. Se ela não tiver um cuidado, essa ausência, essa falta de cuidado com a mãe vai repercutir na criança e isso pode levá-la à morte antes do seu 1º ano de vida. O que nós não podemos esquecer na hora da prova: se a taxa de natalidade continuar a diminuir e a expectativa de vida aumentar, os sistemas previdenciários provavelmente entrarão em colapso, por não haver mais mão de obra a financiar a previdência. Crescimento vegetativo diretamente é determinado pelas condições socioeconômicas e culturais de um país. Quanto melhor a qualidade de vida e infraestrutura, menor o crescimento populacional. Fiquem atentos.